Olá! Hoje a gente mergulha no capítulo 5 do Evangelho de João. A cena começa em Jerusalém, sabe? Perto da Porta das Ovelhas, naquele tanque de Betesda. Isso, um lugar bem conhecido na época, com aqueles 5 alpendres. E cheio de gente doente, né? Cegos, coxos, paralíticos. Um cenário de espera, de sofrimento mesmo. Muita gente esperando alguma coisa acontecer ali. E o texto destaca um homem especificamente, inválido há 38 anos. É muito tempo. 38 anos, imagina a vida dessa pessoa. E aí Jesus o vê ali, no meio daquela multidão de necessitados. E a pergunta que Jesus faz é, bom, parece simples, né? Você quer ser curado? Mas depois de tanto tempo, talvez a esperança já estivesse, sei lá, meio adormecida. Pois é. E a resposta dele é curiosa. Ele não diz logo sim, eu quero. Ele começa a explicar a dificuldade que não tem ninguém para ajudar ele a entrar na água quando ela se agita. Ele está focado no método que ele conhecia, né? Naquela crença popular sobre o anjo agitar a água. Exatamente. Mas Jesus ignora isso tudo. A cura vem de uma forma totalmente inesperada. Uma ordem. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Ponto. E na hora, o homem obedece e fica curado. Simples assim. Poderoso. Poderosíssimo. Mas sempre tem um mais, né? Sempre. Acontece que era sábado. E isso em Jerusalém naquela época era um campo minado. Com certeza. Os líderes judaicos logo veem o homem andando, feliz da vida, mas carregando a maca dele. E aí já vem com a regra. É sábado, a lei não permite carregar a maca. A alegria da cura fica em segundo plano rapidinho. Impressionante, né? A resposta do homem curado também é interessante. Ele não discute a lei. Ele meio que joga a responsabilidade para outro. Isso. Ele diz: aquele que me coroou me disse, pegue a sua maca e ande. Tipo, a autoridade de quem me curou é maior do que essa regra aqui. Exato. Isso levanta imediatamente a questão para os líderes. Quem foi que deu essa ordem? Quem ousa passar por cima da interpretação deles do sábado? E o mais curioso é que, naquele momento, o homem nem sabia dizer quem tinha sido. Jesus tinha se retirado discretamente ali no meio da multidão. Só mais tarde que Jesus o encontra de novo lá no templo, e aí vem uma fala um pouco enigmática, talvez. É verdade. Jesus fala, olha, você está curado, pare de pecar para que não lhe aconteça algo pior. Como a gente entende isso? Parece ligar a doença dele ao pecado, né? É uma conexão que era muito comum pensar na época, né? Sofrimento como consequência direta de um pecado específico. Mas aqui, talvez Jesus esteja mais focado no futuro, sabe? Numa vida nova, um alerta para não voltar a um estado pior, talvez espiritualmente falando. Entendi. Não necessariamente dizendo você ficou doente por causa do pecado X, mas agora que está curado, viva de outra forma. Pode ser isso. E é depois desse encontro que o homem vai lá e conta para os líderes judaicos que tinha sido Jesus. E aí a perseguição começa para valer. E o motivo é explícito, porque Jesus fazia essas coisas, curar, dar ordens no sábado. Exatamente. E a defesa de Jesus joga mais lenha na fogueira ainda. Ele não se desculpa, não tenta se justificar com base na lei, ele vai direto ao ponto. Ele diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Uau! É, aí o negócio pega fogo mesmo. Para os líderes, isso era muito mais grave do que simplesmente quebrar o sábado. Porque ele estava se igualando a Deus, né? Chamar Deus de meu pai dessa maneira tão íntima e dizer que trabalha em sincronia com ele. Era blasfêmia pura para os ouvidos deles. A acusação muda de nível. Agora não é só desrespeito ao sábado, é uma reivindicação de divindade. Por isso a Bíblia diz que a intenção de matá-lo se intensificou ali. E Jesus não recua, ele começa a explicar essa relação com o pai. Diz que o filho só pode fazer o que vê o pai fazer. Uma unidade total de ação e vontade. Ele descreve uma intimidade profunda. O pai ama o filho e mostra tudo o que faz. E mais, anuncia que o filho fará obras ainda maiores do que aquela cura. Obras maiores tipo, o quê? Tipo, dar vida. Assim como o pai ressuscita os mortos, o filho também dá vida a quem ele quer. E mais, todo o julgamento foi entregue ao filho. O julgamento final. Nossa! Exato. E o propósito disso, segundo Jesus, é para que todos honrem o filho assim como honram o pai. Veja a implicação. Não honrar o filho é não honrar o pai que o enviou. Não tem meio termo.
É uma afirmação de autoridade absurda, do ponto de vista deles. E ele continua, falando que quem ouve a palavra dele e crê naquele que o enviou tem a vida eterna. E que essa pessoa já passou da morte para a vida, uma mudança de estado que acontece agora, no presente, pela fé. Mas ele fala também de um tempo em que os mortos o ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. E depois de uma ressurreição para a vida ou para a condenação. Parece mais de uma coisa acontecendo. Sim, parece que ele distingue. Há uma vida espiritual, uma ressurreição do espírito, que acontece agora para quem crê. E haverá uma ressurreição física, futura, para todos, que vai levar ou para a vida eterna ou para a condenação, dependendo de como viveram. E ele insiste que o julgamento dele é justo. Por quê? Porque ele não busca a própria vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. Tudo volta para essa unidade com o Pai. Exatamente. Mas aí surge a questão: quem garante que tudo isso é verdade? Ele mesmo falando sobre si. Bastaria? Boa pergunta. Ele mesmo reconhece isso. Diz que se ele desse testemunho apenas de si mesmo, esse testemunho não seria válido, segundo os critérios da época. Então, ele aponta para outras testemunhas. Primeiro, João Batista. Alguém que eles respeitavam até certo ponto. Jesus o chama de lâmpada que ardia e alumiava, mas diz que tem um testemunho maior que o de João. E qual seria? As próprias obras que ele fazia. As curas, os milagres. Essas ações, dadas pelo Pai, eram a prova, o testemunho mais forte de que o Pai o tinha enviado. As ações falam mais alto que as palavras nesse caso. E ainda tem mais um testemunho, o do próprio Pai. Embora Jesus diga que eles, os líderes, nunca ouviram a voz do Pai, nem viram sua forma, e nem tinham a palavra do Pai habitando neles. Uma crítica bem dura. E aí ele entra na questão das escrituras, que é irônica, né? Ele fala algo como: vocês examinam as escrituras porque acham que nelas tem a vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim. E vocês não querem vir a mim para ter vida? É o ponto central da crítica. Todo aquele estudo diligente, toda aquela dedicação à lei e aos profetas, que deveriam apontar para ele. Acabava se tornando um fim em si mesmo, ou um meio de ganhar prestígio entre eles. Parece que sim. Ele menciona que eles buscam a glória uns dos outros e não a glória que vem do Deus único. E diz mais, eles confiam em Moisés, mas se crescem mesmo em Moisés, creriam nele, Jesus, porque Moisés escreveu a respeito dele. Forte. Se não creem no que Moisés escreveu, como vão crer nas palavras dele? Fecha o argumento de forma bem... Contundente. Totalmente. Então, que começou com um ato de compaixão, uma cura num sábado, escala para uma confrontação gigantesca sobre quem é Jesus, qual sua relação com Deus e como as próprias escrituras deveriam ser lidas e entendidas. Uma reviravolta completa. Aquele encontro no tanque de Betesda foi só o começo de uma declaração de identidade divina e de um chamado a repensar tudo. E fica essa reflexão, né? Como é possível ser tão dedicado ao estudo das escrituras, como aqueles líderes eram, e ainda assim não conseguir enxergar aquele de quem as escrituras falam? O que será que causa essa desconexão, às vezes, entre conhecer o texto e encontrar a pessoa?